E aí, como estamos? Gente, quero começar o vídeo de hoje pedindo desculpas por essa voz, tá feia, né? Tô em fase de tratamento, logo ela vai ficar boa, mas eu tô deixando os conteúdos em dia, hein? Brincadeiras à parte, hoje eu vou contar pra vocês como eu descobri o autismo no meu filho Anthony, que hoje ele tem 5 aninhos. Diariamente eu recebo essa pergunta no meu Instagram. Pra quem não me conhece no Instagram ainda, eu posto por lá diariamente a minha rotina com o meu filho autista, Anthony, e também a rotina da minha filha de 1 ano e 6 meses, a Antonella, que até o atual momento nem eu e nem a neuropediatra encontrou nenhum sinal de autismo nela. Mas se você está nessa fase de busca sobre o autismo ou convive com alguém autista, é bacana você ir lá ver esse nosso dia a dia. Tem muito conteúdo bacana por lá. Tem até um vídeo batendo 1 milhão de visualizações, que é os 5 sinais de autismo. Tô muito feliz. E tô falando demais do Instagram, né? Bora pro assunto. Como eu descobri o autismo no meu filho Anthony? Gente, desde os 11 meses do Anthony, ele era assim um bebezinho de contato visual. Ele mamava olhando no meu olho, ele respondia às brincadeiras. Porém, a partir dos 11 meses, eu observei, eu achava que era só quando ele estava feliz assistindo um vídeo. Eu observei que ele fazia flappings com a mão, batia a mãozinha perto da orelha. E de princípio eu achava que era tranquilo, só que eu comecei a observar que aquilo estava diariamente, várias vezes. Aí sabe aquele momento que você fala, será que isso é certo? Eu peguei o celular e joguei no Google o que, que poderia ser o balançar da mão perto da orelha. Gente, batata. Na hora caiu que era uma característica sobre o autismo. E confesso para vocês que ali eu perdi meu chão. Porque há 5 anos atrás, gente, ler sobre o autismo, sim, há 5 anos é algo assim, pouco tempo. Só que se você lesse sobre o autismo há 5 anos atrás, te assustava muito, falava muita coisa que você achava que o seu filho ia ser uma pessoa que ia ter que ficar preso dentro de um quarto, ele não ia conversar, ele não ia comer, ele não ia saber se expressar. E graças a Deus hoje em dia evoluiu e a gente encontra vários vídeos, assim como esse meu, falando da realidade, da evolução do autismo. E eu guardei muito para mim essas informações. Eu passei até 1 ano e meio virando noite e dia buscando informação sobre o autismo. Eu ia deitar, gente, eu chorava e olhava no YouTube, olhava no Google e tinha certeza que apesar de eu não ver outra característica nele, que o autismo estava ali no meu filho, eu ficava, meu Deus, será? E eu comecei a não dormir, eu comecei a não comer. E aí, com 1 ano e 6 meses, essa preocupação tomou tanto conta assim do meu ser que eu falei, eu vou externar e vou contar pro meu marido. Então eu chamei meu marido para conversar e ele falou para mim, olha, eu não acredito que ele seja, não. Eu acho que a gente precisa observar melhor, mas não acredito que o Anthony seja autista. Ele olha, ele interage comigo, e eu acredito que não. Acredito que é uma fase e que ele faz isso por alegria. Eu falei, ok. Vou conversar com mais gente da família. Comecei a falar com mais pessoas da família, minha mãe, minha sogra, e todos me davam a mesma resposta. Não, ele faz isso quando ele tá feliz. Aí te dá aquela acalmada, você fala assim, não é só por felicidade, deixa isso pra lá que é coisa da minha cabeça. Só que aquilo martelava noite e dia. E aí, numa das minhas pesquisas, eu vi que era interessante colocar a criança na escola, porque ali ela ia conviver com outras crianças e eu ia ver se ele ia interagir, se ele ia aprender a falar, porque com 1 ano e meio a fala do Anthony era só o básico: mamã, papá, água e acredito que só, gente. O máximo, acho que vó, quando ele via minha mãe. E eu acreditava que era porque eu deixava tudo muito fácil para ele. Eu era aquela mãe que acordava de manhã, montava uma mesinha com frutinhas, suquinho, água, só para ele ir lá e pegar o que ele queria. E mesmo essa mesa estando ali, ele pegava a minha mão, colocava nas coisas que ele queria para poder pôr na boca dele. E eu não observava que essa era uma outra característica. E aí eu fui e matriculei o Anthony na escola. O que que eu pensei? Bom, se ninguém ao meu redor acredita em mim, a escola vai observar
E a escola vai me ligar e falar: olha, o Anthony é autista, e aí a família vai entender que eu não tô aqui sozinha. Esse foi o meu pensar. Matriculei o Anthony na escola, com 2 aninhos ele começou a ir na escola. Passados 3, 4 primeiros meses do Anthony na escola, a escola me ligou, dito e feito. Porém, a escola me perguntou se eu já tinha observado o balançar das mãos do Anthony, se eu sabia o que, que era aquilo. Falei para eles: olha, não vou mentir, eu pesquiso muito sobre o autismo, porém, é a única característica que até hoje eu vi nele e a família não acredita muito, então eu vou atrás. Cheguei em casa, falei pro meu marido, falei: olha, a escola ligou e a escola também observou que o Anthony balança a mão. Você não acha que agora não é só eu? Ele falou: bom, então vamos fazer diferente, meu marido. Vou pagar um médico pra ele, você leva e assim você tira da sua cabeça. Eu falei pra ele: ótimo, é tudo que eu mais quero é levar o Anthony na neuropediatra. Então eu corri, agendei com a neuropediatra, foi até uma professora do Anthony que me indicou, marquei e a gente foi. Antes de sair de casa, eu falei pro André: eu não quero que fala nada sobre o autismo pra doutora. Eu quero que, se o Anthony for autista, saia da boca dela. Chegou o dia da consulta, a gente foi. Gente, a doutora do Anthony, ela é assim, uma profissional que eu não tenho nem assim elogios pra falar de tão boa que ela é. A consulta dela é no mínimo 1 hora e meia lá na sala. E ela observa tudo. Ela me observou, observou o pai do Anthony, observou o Anthony. E no final da consulta, ela falou pra gente: olha, atualmente tem um índice maior de tá sendo mais diagnosticado o autismo. E isso que o seu filho faz é uma característica do autismo, porém, somente com uma característica a gente não pode fechar um laudo. Eu vou observar ele melhor. Você vai passar ele para mim na terapia ocupacional e na psicóloga. Elas vão fazer um laudo e daqui 3 meses a gente se encontra de novo. E aí a gente saiu da consulta. Eu falei pro meu marido: olha, ela levantou a bandeira do autismo. Eu não acredito porque, gente, quando eu ia contar para as pessoas que eu achava que o Anthony era autista, o que eu ouvia era ouvir coisas do tipo: quem é doido é você. Então isso magoou muita gente nessa fase de diagnóstico. E apesar ele conseguia falar, ele tinha um contato visual, e a gente não pode comparar com outras crianças. Só que eu via que o Anthony estava sempre em atraso perto das outras crianças ao nosso redor. Eu tinha um olhar diferente para ele. Eu sabia que alguma coisa ali estava acontecendo. Não precisava ser o autismo, mas alguma coisa ali tinha. Então eu tinha que ser por ele. E eu fui firme. Então a gente marcou a terapia ocupacional e a psicóloga e ele foi fazer. Ele fez pela prefeitura aqui na minha cidade. Essas terapias costumam ser em grupo, ele fez em grupo e no final do ano costuma entrar em recesso. Quando chegou no final do ano, elas me deram alta da terapia e eu voltei na doutora do Anthony, na neuropediatra. Falei: doutora, agora o Anthony já tá perto dos 3 aninhos, ele ganhou a alta da terapia ocupacional e da psicóloga. Ela falou que ele está se desenvolvendo bem e que elas não acreditam que seja o autismo, que seja uma fase, que ele vai ter o boom dele, o estalar do dedo dele, e aí ele vai acompanhar o ritmo das outras crianças. E a doutora tornou me falar: olha, vamos acompanhar o Anthony até os 5 aninhos, se aparece mais característica. Porque até os 5 anos pode aparecer mais característica. O autismo vai se instalando aos poucos e fica mais visível aos 5 anos, mas não vamos deixar de acompanhar o Anthony, porque é muito importante o desenvolvimento dele. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu sempre trabalhei muito com o Anthony em casa, muitas atividades, muita dinâmica. Só que dos 3 anos aos quase 5, que foi quando saiu o diagnóstico, eu continuei a minha pesquisa sobre o autismo, continuei vendo o que eu podia fazer para o Anthony e comecei a enxergar mais características. Nesse intervalo dos 3 aos 5 aninhos do Anthony veio o quê? Veio a pandemia. Fiquei dentro de casa, grávida. Eu esperava a Antonella também nesse meio termo, com um filho prestes a ter um diagnóstico de autismo,
que ficou isolado da sociedade, isolado do desenvolvimento social, do comunicar, do brincar. Enfim, gente, foi muito difícil. E quando eu saía com o Anthony, raramente, porque eu estava grávida, eu não podia correr o risco de pegar o Covid. Quando eu saía com ele, raramente. Gente, esse Anthony chorava tanto, tanto, esperneava dentro do carro. Chegou a quebrar o banco do carro, gente, pra ser sincera. Só que eu não entendia que autista não gosta de sair da rotina, que isso para eles era muito difícil. E essa é uma das coisas importantes de ter o diagnóstico, que é você entender o seu filho. E nesse intervalo da pandemia dentro de casa, eu comecei a observar as características do Anthony. Andar nas pontas dos pés, hiperfoco, que foi assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção. O Anthony começou a assistir repetidamente vários vídeos sobre relógio e sobre máquina de lavar. E eu comecei a observar que ele gostava de coisas que giravam: ventilador, liquidificador, máquina de lavar, o funcionamento do relógio, porque as engrenagens em círculo, e isso foi chamando a minha atenção. E o Anthony começou o vídeo nem acabava, gente, ele voltava no início e ficava em loop aquele mesmo vídeo. O Anthony, uma criança antes de 5 anos, sabe qual é a melhor máquina de lavar roupa, sabe marcas, peças. A minha máquina estragou, ele falou para mim: mamãe, o batedor da máquina está estragado. E quando o rapaz do conserto chegou, o rapaz do conserto me falou: o batedor da sua máquina está estragado. E você está vendo assim, a diferença não é uma coisa que uma criança de 4 anos teria interesse, eu acredito. Acredito que estaria assistindo, por exemplo, sei lá, Patrulha Canina, Peppa, e ele não. E isso foi me chamando a atenção. E aí, gente, foi passando dias, eu ali firmemente pesquisando sobre o autismo. Eu, mãe do Anthony, já tinha diagnosticado ele como autista mesmo, todo mundo contra esse diagnóstico. Eu tava ali fielmente pesquisando. Veio a volta às aulas e na volta às aulas eu observei outra coisa. Sim, o Anthony falava, mas o Anthony não comunicava, gente, é coisa diferente e a gente tem que observar isso. O Anthony não sabia me contar como foi o dia dele na escola. Ele não era igual as crianças que saía contando para os pais: ô mãe, hoje o fulano levou tal lanche, foi tão legal porque a tia deixou a gente assistir. Não, eu só sabia e só sei, hoje um pouco menos, hoje ele fala mais, ele assim desenvolveu melhor, tá em terapias, mas antes eu só sabia como foi o dia do Anthony através de outra característica do autismo, que é a ecolalia. O Anthony só me repetia exatamente como foi falado. Ele estava aqui em casa brincando, assistindo um desenho, e do nada ele falava exatamente a frase que ele ouviu lá na escola. Por exemplo, eu sei que o aluno quebrou um apagador, o amiguinho dele quebrou o apagador, porque enquanto ele assistia aqui em casa, ele repetiu a frase que provavelmente a professora usou: fulano, você quebrou meu apagador, e agora? E aí eu sabia que lá na escola teve uma pessoa que quebrou o apagador da professora. Mas ele chegar em mim e falar: mãe, o fulano quebrou o apagador da professora. Isso não acontecia. E é muito importante a gente observar isso. Outro sinal do Anthony nessa ecolalia era o quê? Ele conversava comigo exatamente como os personagens do desenho falavam. Por exemplo, a Peppa Pig. Se a Peppa Pig chegasse em casa e falava pro Papai Pig, o Papai Pig perguntava: Peppa, como foi a escola hoje? Ela respondia: foi muito bom, papai. Nessa entonação, quando o pai do Anthony ou eu perguntasse para ele: Anthony, como foi seu dia na escola? Ele ia responder exatamente como a Peppa falou, na mesma entonação: foi muito bom, papai. E todos os dias essa ia ser a resposta que eu tinha. Ele falava? Falava, mas ele não estava comunicando ele mesmo comigo, sabe? E é muito importante observar esses pequenos detalhes. E assim foi chegando os 5 anos do Anthony, que foi a data, o marco que a neuropediatra falou. E o que eu fiz?
E por que que esse diagnóstico demorou até os 5 anos? Porque eu demorei a observar essas características, eu deveria ter permanecido com o Anthony nas terapias para que eu tivesse ajuda nessa observação. E só perto dos 5 anos, depois de ter passado com ele a pandemia em casa, ter passado com ele a volta às aulas, que veio na minha cabeça, eu vou fazer um checklist. Eu vou escrever tudo que eu acho numa lista e vou levar essa lista pra médica. E aí a médica vai entender tudo que eu quero falar. Porque, gente, quando nós pais vamos procurar ajuda pros filhos, a gente chega lá nervoso, a gente não sabe o que vai sair de lá, o que a gente vai ficar sabendo, o que é o que os nossos filhos têm. E para que a gente não se esqueça, anota tudo que o seu filho faz. Olha, meu filho repete frase, meu filho anda na ponta do pé, meu filho tem ecolalia, meu filho tem hiperfoco em Peppa Pig. Se o meu filho, por exemplo, gente, o Anthony, ele não ia na casa das pessoas visitar as pessoas, ele não queria ir na avó, ver a avó. Ele queria ir na avó, ver a máquina de lavar da avó. Vocês entenderam a diferença? E eu anotei tudo isso. Quando eu anotei tudo, que eu cheguei na consulta antes dos 5 aninhos dele, falei, doutora, eu anotei tudo que eu acho que eu precisava trazer. Outra coisa, gente, ele não tem, assim, muita sensibilidade sonora, mas o barulho da moto pro Anthony, ele não tem medo de moto, ele tem brinquedo de moto, mas aquelas motos mais potentes, ele tampa o ouvido e encolhe, sabe? E eu não observava isso e hoje em dia eu observo. Então, anotei tudo, levei pra doutora. Eu falei, doutora, esse é meu Anthony. E aí, gente, veio o diagnóstico em março desse ano. Em maio, perdão, desse ano. E para não ficar muito extenso esse vídeo, vou fazer o vídeo parte 2 e aí eu conto para vocês como foi o dia do diagnóstico e como a gente está lidando com esse diagnóstico, terapias, o luto pós-diagnóstico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Já me segue, inscreve aqui no canal e fica ligadinhos pro próximo vídeo.